O legado de um homem honrado. Vamos contar hoje a história em fatos reais de um homem honrado que viveu entre os anos de 1914 e 2000. Custódio Jacinto da Cruz, conhecido como Custódio Evêncio, casou-se com Maria Elias Gonçalves. Ela foi uma mulher de fibra e garra, que ao lado do seu marido o ajudou a marcar a história de sua época. Eles viveram na zona da mata do estado de Minas Gerais, lugar escondido nos recônditos do interior do estado. Ele nasceu em 20 de setembro do ano de 1914, ela em 3 de dezembro do ano de 1917. Este homem marcou a história do tempo em que viveu. Sua época era marcada por homens matutos, sem muita instrução escolar, onde as coisas eram resolvidas e vividas de acordo com os costumes herdados dos antepassados. Época sem leis formais para reger as demandas, e muitas vezes os homens de mais poder econômico, mais posse de terra ou mais força era quem costumava mandar e ditar as regras do jogo. E não raro haviam injustiças nas demandas, favorecendo sempre o lado mais forte. Mas parece que em meio a tudo isso, Deus levanta homens sem aparente força física e sem poder econômico, mas com uma sabedoria notável e palavras sábias que supera toda a força do poder econômico. Em toda a história, Deus sempre levantou homens, como por exemplo na Bíblia, no livro de Samuel capítulo 3. E o homem levantado por Deus na sua época foi este homem, Custódio Jacinto da Cruz, chamado de Custódio Evêncio. Sem exemplos para seguir, pois seu pai, Chico Evêncio, era um homem rude, sem instrução, como os demais e a maioria de sua época. E a sua mãe, Vitalina Jacinta, mulher simples e humilde, também não tinha muitos recursos para instruí-lo. Então, sem alguém para o orientar, e como quem ouvisse um chamado, este homem, Custódio Evêncio, começou a seguir a Deus e mesmo sem muita instrução escolar, começou a ler a Bíblia Sagrada e dela extrair toda a sabedoria necessária para educar seus filhos e instruir o povo de sua época. Vinham até ele casais com problemas de brigas e bebidas alcoólicas, o que era comum em sua época. Essas pessoas eram instruídas, apaziguadas e aconselhadas pelas sábias palavras deste homem, Custódio Evêncio. Haviam neste tempo muitos conflitos de terra, onde um invadia as terras do outro, construíam as cercas de arame farpado para cercar as criações de gado a 2 a 3 metros, invadindo a divisa do vizinho. E neste tempo esses conflitos eles eram decididos por homens íntegros, que eram chamados naquela época de juízes de paz. E Custódio Evêncio foi um juiz de paz com excelência e sabedoria, e muitas vezes ele evitava mortes e conflitos armados entre os inimigos de terra, onde os aconselhavam e amenizavam as brigas. Custódio Evêncio liderou a comunidade da sua época. Ele começou juntamente com esta comunidade a ensinar o caminho de Deus para as pessoas embaixo de uma árvore no terreiro da sua casa. E mais tarde, junto com esta comunidade, eles construíram o que nós chamamos hoje a Igreja de Pedra Lisa. Neste lugar ele dirigia os cultos a Deus e instruía o povo no caminho que deveriam andar. Vamos homenagear também aqui um outro homem que tornou seu braço direito e apoiador na empreitada, José Fernandes, um homem íntegro e honrado que o ajudou lado a lado, e suas famílias se uniram através do casamento dos seus filhos e filhas. Dejinho, filho de José Fernandes, casou-se com Maria Doroteia, filha de Custódio Evêncio. E Jairo, filho de José Fernandes, casou-se com a filha de Custódio Evêncio, Geralda Elias. E juntos eles tornaram-se uma só família. Mas nada era fácil naquela época. Haviam opositores que o invejavam, levantavam calúnias,
mas Custódio Evencio foi um homem exemplar de amor e compreensão. Ele jamais revidava e não levantava um dedo sequer contra os seus acusadores. Ao contrário, ele rogava a Deus por eles e não permitia que ninguém viesse falar mal e tentar fazê-lo revidar contra seus algozes. Não só contra eles, mas Custódio não dava ouvidos e nem permitia que ninguém falasse mal dos outros para ele. Dizia ele em sua humilde sabedoria: deixem eles, meus filhos, Deus é quem faz justiça e não eu. Que exemplo a ser seguido! Mas ao final sua memória ficou para sempre na história, pois em sua honra, entre tantos outros nomes, seu nome foi escolhido para dar nome à escola da região, que hoje perpetua sua memória com o nome de Escola Municipal Custódio Jacinto da Cruz. E aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz, que a memória do justo permanece para sempre e a do ímpio desaparece como pó, como está escrito em Provérbios no capítulo 10. Vamos destacar aqui também a força e o apoio de sua esposa e grande ajudadora, Maria Elias Gonçalves, uma mulher sofrida, de garra e fibra, que o apoiava em todas as circunstâncias, defendia o esposo com unhas e garras, cuidou e ajudou na criação e educação de seus 11 filhos. Esta foi como a mulher de Provérbios que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Quando seu amado esposo, já desgastado pela luta em favor dos desfavorecidos, quando a velhice chegou e o desgaste do tempo o abateu, suas forças se desvaíram, mas o dever foi cumprido, o propósito para o qual Deus o chamou nessa terra foi cumprido. Ele marcou sua época, influenciou gerações e chegou o seu tempo. Então seus filhos os tiraram da terra da labuta e os levaram para São Paulo, onde a maioria dos filhos estavam, e puderam cuidar dos pais com mais dedicação. Nesses anos finais, esta esposa de garra e fibra cuidou do seu amado esposo por longos 8 anos, pois este voltara a ser como criança de colo, inocente e sem nenhuma malícia ou maldade no coração. Desta maneira, aos 80 anos de vida, Deus o levou para as moradas eternas, onde um dia esperamos encontrá-lo e novamente juntos viveremos a felicidade eterna. Após a partida de Custódio Jacinto para a eternidade, sua esposa Maria Elias Gonçalves continuou em companhia dos seus filhos até vencer seu tempo nessa terra. E também, aos 85 anos de vida, partiu para as moradas eternas. Este casal marcou, como poucos na história, marcou a sua época, deixou marcas e exemplos a serem seguidos, deixou um forte legado para suas próximas gerações, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Este legado, seus filhos devem copiar, aperfeiçoar, viver, mas acima de tudo, passar o legado de exemplo, de conduta e fé em Deus para a sua próxima geração. Custódio Jacinto da Cruz, 1 de setembro de 1914 a 30 de junho de 1994. E sua esposa, Maria Elias Gonçalves, nascida em 2 de dezembro de 1917. Deus a levou para junto de si no dia 6 de junho do ano de 2002. Meu nome é Hélio Vargas, fui criado na Pedra Lisa, morei lá por muito tempo e conhecer o seu Custódio Evencio, a família dele,
Nós foi criado tudo junto, tudo amigo, mesma coisa de irmãos, pais. E então eu quero falar sobre o senhor Custódio, uma pessoa muito amigo de todos. E certo tempo ele se reuniu todo o povo de Pedralisa e outros mais, né, da região, e começou a catequizar as crianças, não só crianças, mas como todos, né? E então foi daí, embaixo de uma árvore, ele fez lá o altar, e ali se reunia todo o povo para fazer as orações aos domingos. E dali, aonde que saiu a igrejinha de Pedralisa. Eu me chamo Eduardo, quero falar do senhor Custódio Hervêncio, é Dona Maria. Eu escolhi gravar aqui debaixo dessas árvores, porque foi onde eu comecei a minha catequese, lá na casa dele. A gente era muita criança, a gente se reunia lá, e o senhor Custódio evangelizou nós, a nossa primeira Eucaristia. Então foi uma pessoa que muito batalhador, que conseguiu ali, com a sua humilde educação, com toda a sua família, juntar todas aquelas crianças daquela região e evangelizar nós, para que nós pudéssemos fazer a primeira Eucaristia. Então nós temos orgulho de ter passado pelas mãos dele, de ter sido evangelizado por ele. E depois, com tanto esforço dele, da sua família, de todos nós, ele construiu uma igreja, o qual ninguém ali naquele município de volta onde a gente morava tinha uma igreja. As igrejas eram só nos Tabajara, Pocrane. Nós tínhamos que ir para longe para assistir uma missa, ou então uma festa no mês de Maria, o qual ele dedicou sua vida o tempo todo evangelizando nós. Durante o seu tempo que ele pôde estar evangelizando, que ele morou lá na roça com nós lá. Então foi muita alegria dele, a sua esposa Dona Maria, seus filhos, todos estar junto com nós naquelas missões. Então, para nós foi muita alegria de ter esse homem que fez por nós o que ele fez, evangelizar, conquistar todos nós ali, os vizinhos daqueles bairros de Santa Maria, Caparal e todo Rochedo. Ele conquistou todo esse povo com a sua dedicação, com a sua evangelização. No próximo bloco, vamos contar a história da matriarca da família. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Esta foi um nome importante no forte legado deixado por este homem. Ela foi a matriarca da família, Ubaldina Maria da Conceição, a avó Bardina, como todos a chamávamos. Nascida em 22 de março de 1902, falecida em 2004. Ela viveu longos 102 anos, uma mulher forte, guerreira, que esteve sempre ao lado dessa família. A avó Bardina tem uma história e uma origem forte, na qual seus pais e avós, os quais nossos bisavós e tataravós, têm uma história marcada pela escravidão, que ocorreu no Brasil e atingiu seu auge, bem na época em que eles viveram, entre as décadas dos anos de 1850 e 1888. Sua mãe, a bisavó Maria da Conceição, e seu pai, o nosso bisavô Manuel de Deus, e o tataravô, pai da mãe da avó Bardina, o senhor Manuel Ferreira da Conceição. Todos eles vieram nos navios negreiros trazidos da África pelos portugueses nas décadas dos anos de 1850 e 1880. Pelo que foi encontrado em pesquisas no Museu da História da Escravatura, este documentário, que provavelmente o tataravô da família, Manuel Ferreira da Conceição, foi um herói revolucionário
que se levantou contra a escravidão e por isso ele foi levado para o que eles chamavam na época Casa de Correção. Os registros mostram que ele entrou no ano de 1872 na Casa de Correção e saiu um ano depois, em 1873. Ninguém sabe o que se passava naquela Casa de Correção. Certamente eram torturados. Mas, pelo que podemos encontrar na história, podemos deduzir que o nosso tataravô, Manuel Ferreira da Conceição, foi um dos heróis que se levantou contra a escravidão da sua época. Vamos ver um pequeno filme da história da escravidão, da qual faz parte os nossos avós, bisavós e tataravós. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we'd been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'd no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Segundo os relatos contados pela avó Bardina, o senhor de escravos de sua mãe, Maria da Conceição, foi um homem bom. A avó Bardina contou que ele libertou seus escravos antes da Lei Áurea em 1888. Ele permitiu que seu filho se casasse com a filha da escrava, pois seu filho se apaixonara pela avó Bardina. Então, o Baldina Maria da Conceição, a avó Bardina, casou-se com Oscar, o vô Oscar, filho do senhor de escravos. E nós hoje o conhecemos apenas pelas histórias contadas pela nossa avó Bardina. No próximo capítulo, vamos contar o resumo da história dos 11 filhos de Custódio Evêncio e de Maria Elias Gonçalves. Esses filhos que foram educados e ensinados por este casal, que deixou seu legado
E como não poderia ser diferente, todos estão construindo seus legados na história, os quais passarão para seus filhos, pois Deus abençoa a geração do justo. Não perca o próximo episódio, o legado em construção pelos 11. E terminamos este capítulo da história desta família com este salmo, Salmo 112, 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. O homem bom se compadece e empresta, e disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará sempre em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme e confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio viverá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá.